Voltamos a apresentar Culturando, com Cési Maciel. Culturando Entrevista. A boa informação no seu rádio. Agora são 10 horas e 28 minutos, hora da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Liguei o botão errado aqui, deu microfonia, mas vamos lá. Hoje a gente vai conversar com o Francisco Neto Pereira Pinto, ele que é professor, escritor, psicanalista, doutor em ensino de língua e literatura, e tem um trabalho muito bonito, e um livro dele que a gente vai trazer aqui traz um assunto, gente, que eu acredito interessar para todos aqueles que têm família, que têm filhos, principalmente filhos pequenos, né? Como é que a gente lida com a realidade e os nossos filhos? Como é que a gente lida em contar para os nossos filhos como funciona a desigualdade, como as pessoas são diferentes e, melhor, como educar essas crianças, né? Olha Aquele Menino, Mamãe, é uma obra do Francisco, que a gente vai falar sobre isso agora ao vivo por telefone. Francisco, obrigada por nos receber, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia! Muito bom dia, Cési. Eu também quero dar um bom dia assim, especial para quem está nos acompanhando, seja no carro, em casa, no trabalho. Muito obrigado pela companhia, viu? É muito bom isso. Aliás, Francisco, ficaria aqui horas falando, porque você tem muito conteúdo realmente. E quando você traz essa literatura em que a gente pensa nos dias de hoje, com tanta diferença e tanta responsabilidade, Francisco, que temos, que é educar o ser humano para que a gente diminua esse olhar da diferença, que a gente diminua principalmente os preconceitos. É uma tarefa que não é fácil, né, Francisco? De jeito nenhum. A tarefa, eu acho, da primeira importância, né? Eu tenho 2 filhos, Cési, um de 2 anos e um de 4, e essa é uma preocupação para mim. E sabe que esse livro, ele surgiu assim de uma vivência pessoal, sabe? Quando meu primeiro filho nasceu, o Theo, eu estava indo pro trabalho e aí eu vi uma família no sinal, eles estavam pedindo, né? E aqui na nossa cidade, que não é uma cidade muito grande, essa não é uma realidade assim tão acentuada. A questão é que nossa cidade, ela recebeu muitos imigrantes e essa família era uma família de indígenas. E aí depois, conversando com uma pessoa amiga que muito próxima, né, que trabalha com essas famílias, ela falou o seguinte: olha, essa família aí é de uma etnia indígena, é um povo indígena, de outro país, e esse povo, eles acreditam que o melhor lugar para as crianças estarem é com os seus pais, é com a sua mãe. Por isso que essa mãe está com essa criança tão pequena aí no sinal pedindo. Então aquilo mexeu muito comigo, porque a gente tem condições de sustentar bem os nossos filhos, mas a gente não vive numa bolha, a gente não vive isolado, a realidade está aí. Então aquilo me chamou muita atenção. Eu escrevi essa história como uma maneira de trabalhar com meus próprios filhos, mas também que outros pais e outros cuidadores, como professores, né, também possam conversar, dar start a partir dessa leitura. Você vê uma mudança de geração, Francisco, e se você vir isso, você diz que estamos aí num bom caminho ou tá ladeira abaixo e nós temos que nos virar para melhorar isso? Sabe, tem alguns estudiosos, né, que eles indicam, mas eu vou citar um aqui em especial, que é chamado Gilles Lipovetsky. Ele é um sociólogo francês, e ele fala o seguinte: nós estamos vivendo numa época em que as pessoas, elas são mais sensíveis às questões éticas. Como é que a gente explica então, isso? O que a gente... As pessoas hoje, elas se deixam muito tocar por questões éticas. Vou dar um exemplo muito claro. Sabe que uma campanha que tinha um programa de televisão muito famoso do Silvio Santos, que ele chamava artistas, fazia aqueles shows para as pessoas poderem fazer doações? Sim. Tinha um outro também, que é o Criança Esperança. Então, as pessoas nunca doaram tanto. As pesquisas mostram que hoje, se você mostrar a situação, se você expor, as pessoas, elas estão mais dispostas a
a empatia com o outro, a solidariedade. Então, muita gente hoje acredita que essa nova geração está perdida, que os jovens não querem nada, que eles são indiferentes, e eu absolutamente não concordo, sabe? Pelo estudo da psicanálise que eu faço, esses estudiosos que eu leio, e a minha prática no dia a dia mostra que, se você estiver disposto a mostrar, a dialogar, as pessoas elas são muito mais sensíveis às questões hoje da solidariedade. Sabe o que os estudiosos falam? Uhum. Estamos numa sociedade hoje muito mais aberta à sensibilidade do que ao dever. Se você colocar como obrigação, se você falar você deve, não tem muita permeabilidade. Mas se você, por exemplo, com uma obra dessa, se você lê e tudo mais, as pessoas são mais influenciáveis. É difícil acreditar nisso, mas as pesquisas mostram exatamente isso, acredita? Eu tô aqui, eu tô confiando no que você tá falando aí. Falei, será que é isso? Porque a gente vê... Porque eu sei que a gente tem muita informação hoje em dia, a gente tem muito mais. O jovem hoje, se ele quiser aprender de tudo um pouco, ele consegue, ele tem acesso, ele tem informação fácil, tem acessibilidade a muita coisa, mas aí que a gente vê, será que nós adultos estamos conseguindo colocar um filtro para ele ter a melhor qualidade? Ou seja, ele sabe que existe desigualdade, ele sabe que existe coisa ruim, ele sabe que existe gente que aplica golpes, ele sabe que existe a pornografia, ele sabe que existe muita coisa que talvez um jovem de 50 anos atrás não tinha esse acesso. Mas agora, com tanta informação, será que o desafio é realmente aquele desafio de que nunca... O desafio que eu digo é aquele desafio que você coloca no seu livro, que precisa da orientação do adulto? Então, o mundo mudou, né, Cécia? O mundo mudou demais. Eu tenho 42 anos. Uhum. Se o mundo mudou, as estratégias também precisam mudar. Sim. Então você vê hoje o trabalho dos influenciadores, né? A influência que eles exercem. Por que eles têm tanta aceitação, tantos seguidores? Então mostra que as pessoas, os jovens, eles estão sim em busca de orientação, esse mundo está muito desorientado, e cabe a nós, adultos, né, a quem temos uma certa clareza, tomarmos ação, a gente exercer o nosso papel também de influenciar. Veja, por exemplo, o que a Greta Thunberg está fazendo. Talvez isso há pouco tempo atrás fosse impensável. Sim. Olha o quanto que ela consegue mobilizar fora do país dela, fora do continente dela. Então isso mostra que os jovens, as novas gerações, eles são permeáveis e sensíveis a essas questões da nossa atualidade. Imigração, a pobreza, a desigualdade, a questão da água. Eu estava ouvindo aqui a vinheta que você chamou agora há pouco. Sim, né? A sustentabilidade, tudo isso está mexendo. Agora, a gente tem que mudar as nossas estratégias, é o que você está fazendo, é trazer, não é só informação, é a gente trazer conhecimento, pessoas que possam esclarecer, né, que possam indicar caminhos e acreditar. A gente precisa acreditar nessas novas gerações, porque se a gente não acreditar, e aí a gente está perdido, eu acho. Exatamente. Eu ainda tenho gerações para ver, por exemplo, eu ainda quero ser avó, eu ainda sou tia, eu quero ver sobrinhos crescendo. Então eu quero acreditar nesse mundo maior, nesse mundo melhor. E acredito também, Francisco, que assim como você falou, eu não posso mudar o mundo, mas por meio, por exemplo, de um livro, da minha sala de aula, eu vou mudar. Eu também não vou mudar o mundo, mas eu acredito que se de 2 horas diárias no ar, 1 minuto que eu fale aqui sirva para melhorar alguém, eu já estou plantando a minha semente, né? E eu acho assim, que você está fazendo isso. É uma certeza que você pode ter, né? Você está chegando na casa das pessoas onde elas estão e de alguma maneira você está influenciando. Cada um, a gente dá a nossa contribuição. É aquele poema do João Cabral de Melo Neto, né? Um galo que pega com o seu grito, que se vai entremear com o grito de outro galo, e aí eles fazem amanhã, e amanhã fica como uma tenda que protege a todos. Exatamente, né? É a rede, é a solidariedade. Eu aposto muito nisso e a gente procura aqui no Culturando trazer pessoas como você, especialistas e pessoas que pensam, porque no mundo também hoje nós precisamos refletir, nós precisamos pensar, Francisco. Eu acho que hoje a gente precisa continuar pensando, não deixar que o computador pense
pela gente, a gente precisa pensar, agir, e o velho e bom diálogo, depois de uma boa leitura, nunca é receita ultrapassada, né, Francisco? Nunca, nunca. Na verdade, você falou coisas assim importantíssimas, sabe? Que eu acredito muito nisso. Pensar, a gente não pode abrir mão disso. E o que você falou, ler um livro e depois conversar sobre ele, sabe? O livro sozinho é importante? É. Isso quem está falando é a Michelle Petit, sabe? O livro mexe, mas se ele tiver uma boa mediação, uma curadoria e uma mediação, aí a gente faz muita coisa, sabe? Sim. Eu acredito nisso. Eu acredito também. Olha Aquele Menino Mamãe, é um livro que você coloca para criança, mas é importante nessa leitura que haja também pais envolvidos, educadores. Qual que é o público desse livro, Francisco? Perfeito. Eu sempre, quando escrevo, o meu compromisso maior, claro, é com a criança, né? Quando eu escrevo um livro infantil. Que isso possa acrescentar alguma coisa para ela, atender uma necessidade dela. Só que a criança sozinha, ela não compra livro. Ela não vai pegar um livro emprestado na biblioteca. É sempre um adulto que faz isso. Então eu penso no adulto também. Então esse livro, eu vou dizer assim, eu escrevi pensando nas crianças, mas pensando no adulto mediador. Então esse é o ponto. Eu posso ler um trechinho? Claro, fique à vontade. Então, depois de toda a história, o livro vai finalizar assim, olha. Nem todas as crianças enfloram neste mundo. Mundo com seus mundos. E se assim, de repente, a Terra se tornasse o lar de todo mundo? Ai, que lindo! E se de repente assim a Terra se tornasse o lar de todo mundo? Ou seja, é para todos nós. Eu não tenho mais direito do que o outro nessa Terra, né, Francisco? Todos nós somos da mesma... a gente vem do mesmo lugar, a gente vai para o mesmo lugar, então nós temos que nos olhar como irmãos, e isso é muito fraterno, é muito bacana de você colocar no seu livro. E é um convite para a gente sonhar juntos, né? O sonho é revolucionário, Cécio. Eu tô sonhando sem aqui com sonho você, a gente não vai para lugar nenhum. Eu sempre... Você sabe que quando eu converso com pessoas como você, assim, que nos brota de dizer o mundo pode ser melhor, depende só de mim, eu fico com vontade de sair por aí, orientando, fazendo boas ações. Eu falo, não, mas aqui pelo rádio eu consigo alguma coisa também. Francisco, onde a gente encontra essa tua obra linda? Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Obrigado por essa oportunidade. O livro está disponível, por exemplo, na Amazon, na Estante Virtual, no Mercado Livre. Essas principais livrarias da internet você já encontra. E também a minha rede social no Instagram é Francisco Neto Pereira Pinto. Tá lá, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Que maravilha, porque a rede social precisa servir para nos conectarmos com pessoas bacanas e influências boas. Porque você falou de influencer aí, Francisco, cada coisa que eu vejo, influencer. Qualquer um que começa a falar uma abobrinha ou outra lá vira influencer. Eu acho que influencer é aquela pessoa que influencia para coisa boa, para você pensar, para você ter bons exemplos. Influencinha para mostrar carro zero e roupinha e perfuminho, para mim não é, não. Francisco, aí, Cécia, é aquela questão, desculpa, se a gente que está sonhando um mundo melhor não der a cara, não aparecer, aí as pessoas que querem um mundo ruim, elas aparecem. Elas aparecem e aparecem brotando de tudo quanto é lado. Francisco, prazer demais falar com você. Obrigada por nos atender. Eu sei que a sua agenda é bastante... a gente concorre muito aí com a sua agenda, mas agradeço demais pela tua palavra. A gente vai divulgar seu livro por aqui, viu? Muito obrigada. Obrigado você e a todos que nos ouviram. Um grande abração. Até, tchau, tchau. Olha que bacana, gente, conversar aí com esse professor, né? Ele que é uma pessoa que, como a gente... Você sentiu aqui, né? Pessoa que influencia o mundo pro bem. É isso que o Culturando quer trazer. Pessoas que tragam um olhar que às vezes está tão óbvio, né? Ensinar os filhos sobre a desigualdade. Olhar para um imigrante e falar, ele também é parte do nosso mundo, né?
E o Francisco, ele que é professor, escritor, psicanalista, doutor em ensino da língua e da literatura, ele dá aula no programa de pós-graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal do Norte do Tocantins, ele também dá aula nos cursos de Medicina e Direito, então, e traz pra gente, já tem outras literaturas, mas traz esse Olha Aquele Menino Mamãe, uma literatura que serve talvez para professores, educadores, né, a trazer para a gente esse olhar aí para os nossos pequenos e falar, respeite o diferente, que é isso que a gente tanto fala, né? Como é que é a frase linda dele? A terra, que bom se de repente a terra se tornasse o lar de todo mundo.